Todos acharam? Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra que é a verdade, e nós colocamos ela no nosso coração, Pai, para que ela possa fluir em nossa vida, Pai. Faça, Senhor, segundo tua vontade em nós, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-ar com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem e todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem nem alguma pedra. Pisarás o leão e a áspis, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque me conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia, e eu estarei com ele, e livrá-lo-ei, e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? A sombra do Onipotente. Pode assentar, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a sombra do Onipotente. A sombra significa um lugar refrescante, não é isso? Quando nós estamos no sol muito quente e a gente vai a um lugar que a gente encontra uma árvore bem frondosa, a gente quer ficar debaixo para receber a sombra que vai refrescar. Assim é Deus na nossa vida. Quando nós estamos na presença de Deus, o calor das dificuldades, né, as perturbações da vida, isso tudo pode vir sobre nós, mas quando nós estamos na sombra do Onipotente, essas coisas não conseguem nos atingir. Mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós estamos na sombra do Onipotente. E a sombra do Onipotente tem um nome: Jesus Cristo. E tudo que a gente pedir em nome dele, ele vai nos dar. Essa é a nossa garantia. Por mais que nós podemos passar por dificuldades, angústias e tribulações, ele está conosco todos os dias. Então hoje nós vamos falar sobre sombra do Onipotente. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita. Habitar significa ficar em algum lugar, gostar do lugar que você mora. Você gosta do lugar que você mora? Você gosta da sua casa? Sua casa não é o seu aconchego, não é assim? Você se sente feliz naquele lugar, né? Você pode passear, você pode ir a qualquer lugar, mas quando você chega na sua casa, você tem prazer, não é assim? Ali o Salmo 91 está dizendo assim: aquele que tem prazer em ficar na presença do Deus Todo-Poderoso. Faz a diferença, querido. Nós precisamos ter prazer de estarmos na presença de Deus, de estar ali na casa dele, de ver ele, de conversar com ele, de sentir ele, de ter prazer de conversar com ele. No esconderijo significa que a gente ainda vai ficar escondido nele. Ele vai nos abraçar na hora da alegria, na hora da dificuldade. Ele está ali para nos abraçar e nos proteger. Esconderijo significa proteção. É isso que Deus está falando para mim e para você. Quando nós habitamos e estamos nesse esconderijo, que é dele, do Altíssimo, né? Nós
ficamos à sombra. É como se fosse uma grande árvore e nós estamos colocados debaixo dessa árvore com uma proteção divina, né? O Todo-Poderoso, ali nós vamos descansar. A melhor coisa que Deus fez foi descansar. Sabia? Porque Ele fez todas as coisas. Quando chegou no 7º dia, o que Ele fez? Descansou. E Ele nos ensina a descansar nele. A gente não sabe, eu não sei o que você está passando, mas Ele está te fazendo um convite. Para quê? Descansa nele. Entrega para Ele, que Ele vai ter a solução. Amém? Lá no livro de Judas, no capítulo 1, verso 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, a quem? A nós, que somos chamados para o Evangelho, né? Aos chamados, amados em Deus Pai. Além de nós sermos chamados, nós somos amados, porque a palavra de Deus diz que nós somos amados primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos chamou e, além de nos chamar, Ele deu o amor eterno. A palavra diz que com amor eterno Ele nos tem amado, querido. Por isso Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. O único Filho, o unigênito do Pai, se transformou em primogênito entre muitos, porque eu e você agora somos filhos de Deus. E em Romanos fala que o mesmo Espírito testifica no meu espírito, no seu espírito, que somos todos filhos de Deus segundo Jesus. Amém? Então ali diz assim: amados, chamados, a primeira classificação, depois amados e depois guardados. Isso é muito maravilhoso. Além de você ser amado, né, você ser chamado, Ele ainda te guarda. Você é aquela pérola preciosa que Jesus guarda. O mal não pode tocar em você. Por quê? Porque Jesus te protege. E quando nós pecamos, a palavra diz que estamos guardados nele. Ele se torna o nosso advogado. E ali a palavra diz que guardados em Jesus Cristo significa na pessoa de Jesus, no nome de Jesus. Querido, o nome de Jesus é a arma mais poderosa que o cristão tem sobre a face da terra. Quando você abre a boca e fala o nome de Jesus, as trevas tremem. E você está guardado em Jesus Cristo. Isso é muito forte para mim e para você. Quando Deus falou isso para mim, essa manhã, quando Ele me deu essa mensagem, Ele falou comigo: você está guardado, nada pode te tocar. Nada. Os tesouros aqui da terra você pode pôr nos bancos, alguém pode ir lá e roubar, né? O dinheiro, a traça pode corroer, não é assim? Mas em Cristo Jesus você é intocável. Nada pode tocar você. Nada. Amém? 91:2 diz assim: direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio. Nós temos que professar. Significa que nós temos que profetizar. Entendeu, queridos? A gente que tem que falar. Nós, como igreja, que estamos guardados e somos do Senhor, temos que dizer: olha, direi ao Senhor. A minha boca tem que abrir, o fôlego de vida que há em mim tem que manifestar. Ele, o Senhor, é meu refúgio. Ainda que esteja faltando água, o Senhor é meu refúgio. Ainda que esteja faltando o desemprego, olha, o Senhor é comigo. Ainda que esteja faltando a saúde, o Senhor é comigo. Eu não sou movido pela circunstância, mas eu sou movido por quê? Pela graça e pela fé. Porque é de fé em fé que nós devemos andar. É a minha fortaleza. Significa que nós temos que estar firmes no Senhor, como uma rocha inabalável. Tem pessoas que, por maior que seja, e que esteja à frente de grandes ministérios, mas quando acontece algo ruim na vida dela, se o Senhor não for a fortaleza dela, o que acontece? Desmorona. Aí vem as doenças psicossomáticas, as depressões,
as doenças da alma, mas quando Ele é a nossa fortaleza, quem vai combater o bom combate por nós é quem? É Jesus. Aí entra em nossa vida o poder do Espírito Santo para trazer renovação, não é verdade? O meu Deus em quem confio. Hoje a gente chama Jesus de Jesusinho, de meu queridinho, não é? Do meu irmão, não é? A gente dá mais ênfase à igreja, o nome da igreja que a gente está, do que é o nome de Jesus. Querido, a Bíblia, todas as vezes que a gente abre, Deus é Deus e é poderoso, e Ele tem que ser tratado como Deus. A palavra diz que quando Jesus estava na cruz, que Ele sentiu falta do Pai, Ele chamou Ele de Pai. Lá em João 19, Ele não falou assim, meu pai, por que me abandonaste? E ele era íntimo de Deus. O que Ele disse? Ele disse assim, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Deus continua sendo Deus. E ali, querido, olha, Ele é o meu refúgio. Eu confio em Deus. Coloca Ele em primeiro lugar, né? Direi significa eu vou louvar. Significa que eu vou abrir minha boca. Vocês viram domingo aqui aquele jovem no vídeo que não sabe nem conversar direito, coitado, tem problemas, mas ele diz ao Senhor. Não é verdade? Quantas vezes a gente tem uma voz maravilhosa e não quer cantar ao Senhor? Não quer tocar, olha lá. Louvarei com danças, com adufos e danças. O que nós estamos esperando para fazer isso para Deus? Né? Ali está falando, olha, eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é meu refúgio. Refúgio é lugar, a fortaleza, lugar impenetrável, não é? Lugar onde ninguém vai tocar em você. Ninguém. O diabo não pode chegar e botar o dedão e falar assim, olha, eu vou atacar você. Lembra de Jó? O diabo fez tudo na vida dele, mas lá na alma dele, no espírito dele, Deus não permitiu. E isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. O esconderijo ou lugar de proteção é a palavra de Deus. Nós precisamos pegar a palavra, assimilar a palavra, guardar a palavra, viver a palavra. Porque a palavra de Deus é, lá em João 17 diz que a palavra de Deus é o quê? É a verdade. No Salmo 119, versículo 105, diz o quê? Que ela é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus é tudo, querido. E ela transforma. Conhecereis a verdade, lá em João, fala, né? Capítulo 8. E ela vai fazer o quê? Nos libertar. Mas nos libertar de quê? Do nosso próprio homem. De nós mesmos. Dos espíritos malignos, mas de nós mesmos. Sabia que nós precisamos ser libertos de nós mesmos? Das obras da carne que nós praticamos? Dos nossos defeitos humanos? Hoje em dia existem algumas situações que as pessoas pensam que existe uma oração milagrosa. Eu vou orar, aquela pessoa fica endemoniada e aí ela vai, nunca mais ela vai pecar, nunca mais vai acontecer isso. Isso é mentira do diabo, irmão. A pessoa pode ficar possessa, você orar e ela ficar liberta naquele momento, mas há uma continuidade que nós temos que seguir, e ali é conhecer. O esconderijo é a palavra. Quando a gente está na palavra, o diabo não pode tocar mais na nossa alma, né, queridos? Se estivermos nesse esconderijo, todos os dias de nossa vida, vamos ter paz e confiança. Pode vir um problema que tiver, você tem paz. Pode ser aquilo que mais é difícil para nós, mas quando a gente tem Jesus no coração, a gente sabe o que Ele vai fazer. E se Ele não for fazer, Ele vai te falar, não vou fazer por isso, isso e isso. Mas 99,99% Ele vai te falar, já estou fazendo. Todas as pessoas que encontraram com Jesus, houve uma transformação, houve uma mudança e houve geração de vida. Os que estavam doentes foram curados. Os que estavam com problema na alma foram sarados. Os que não enxergavam passaram a ver.
Porque em Isaías, capítulo 61, verso 1, diz que ele veio para curar. O Espírito de Deus está sobre mim, para libertar os cativos e sarar. E é isso que Deus está falando para mim e para você aqui. Amém? Que Deus possa falar no nosso coração sempre, querido. A vida é feita de escolhas. Qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Qual a sua escolha, né? A vida é feita de escolhas. E eu escolhi alimentar da minha fé. E a minha fé está onde? Em Efésios fala que nós estamos ligados, arraigados em Cristo Jesus. A minha fé é Jesus. Eu creio porque a palavra diz que eu não vi, pastor Cal, não vi Jesus Cristo, mas eu sei que ele existe, por causa da fé que ele colocou no meu coração. E quando ele colocou essa fé, nasceu dentro de mim algo maravilhoso, chamado graça. Se você ainda está aqui, ainda não escolheu alimentar da fé, comece a fazer isso. Porque Deus é o Deus do impossível. O crente tem que entender isso. Deus é o Deus do impossível. Já fui orar por pessoas que estavam morrendo, apodrecendo em cima da cama, e Deus falou: ora por ela que ela vai ficar curada. No outro dia ela saiu de lá. Deus é o Deus do impossível. Ele que faz, gente. Amém? Porque eu creio em milagre. Você crê? Amém. Nós temos que crer, irmão, pela fé. Amém? Só descansa à sombra do Onipotente aquele que habitar neste lugar seguro. De vez em quando a gente sai do nosso habitat, que é Cristo Jesus, e a gente duvida. Será que vai acontecer? Será que é verdade? E ali está dizendo assim: olha, nenhum mal vai vir sobre nós. Se a gente sair do habitat que é Cristo Jesus, o que vai acontecer? Vem a dúvida. E quem coloca a dúvida? O mal, as trevas. E o Salmo diz, no versículo 3, diz assim: porque ele te livra do laço, do passarinho e da peste perniciosa. De que laço que ele está falando ali? As armadilhas do mal. O maligno, irmãos, ele trabalha assim: 24 horas da sua vida ele projeta o mal contra a sua vida. Sabia? Ele coloca nos seus pensamentos ruins. Ele projeta coisas ruins. Mas a palavra de Deus nos garante que ele, o Senhor, nos livra. Jesus falou para Pedro assim: Pedro, Satanás pediu para cirandar, para te peneirar. E hoje, o diabo continua o mesmo inferno que ele é. Ele não mudou. E ele odeia você. Então, tudo que ele puder fazer para destruir a sua vida, para que você vá para o inferno com ele, ele vai fazer. Mas do outro lado, olha lá, Deus te livra deste laço quando estamos no esconderijo do Altíssimo. Ele pode vir tentar fazer o laço. Deus fala: não passa por aí não. Deus te ensina o caminho. E qual que é o caminho? Jesus falou um caminho maravilhoso. Qual que é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Em Mateus 28, 20 diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias Jesus Cristo está com você na pessoa do Espírito Santo. Aí eu saí de casa bem cedo, estava escuro. Dos 4 lados de você tinha um anjo te protegendo. Sabia? Eles tentaram entrar na casa da Simone, arrombaram a chave. Ela estava chegando, eles ouviram, aí eles desceram, foram embora. Quando ela chegou à porta, estava com a fechadura quebrada. Eu falei: olha, Simone, os anjos do Senhor não deixou. Mas quebrou a fechadura, pastor. Eu falei: já pensou se você tivesse chegado com eles lá dentro? Deus te livrou, olha aí. Ainda não deixou roubar nada.
Está vendo como Deus faz? E muitas das vezes Deus te livra, como já aconteceu com tantos, do maligno vir tomar algo, mas lá na frente Deus te dá em dobro. Porque, querido, eu quero dizer uma coisa para você: se você tiver em Cristo Jesus, escondido nele, tudo que é seu, o diabo não toma. Deus não fica devedor para ninguém. Eu te garanto isso, que o diabo não fica. Deus não deve nada para ninguém. Eu estou te dizendo a verdade. Aqui significa que é uma proteção total. Não é uma proteção igual nós estamos vendo a chuva, a gente põe um guarda-chuva para proteger em cima e molha embaixo, não. É total. É como se Deus te pegasse uma embalagem espiritual e te envolvesse assim. Se a sua vida está necessitando de paz e segurança, você precisa de quê? Da palavra de Deus e do seu esconderijo secreto. Vou para a palavra. Estou sem paz, eu vou encontrar a paz na palavra. Estou sem alegria, eu vou encontrar na palavra, eu vou encontrar nos irmãos. Aquele dia que você foi lá em casa foi tão bom. Sabe o que tem acontecido na igreja? Vou dizer uma coisa que tem acontecido na igreja. A igreja quer ser igreja só aqui. A igreja tem que ser igreja também, uns com os outros, para compartilhar. E ali a gente vê o quê? Quando nós estamos no esconderijo, às vezes você não está conseguindo ficar naquele esconderijo. Mas quando você aproxima de alguém que está no esconderijo, ele te transfere a unção. Não é verdade? Para que Deus proteja debaixo de suas asas, lhe proporcionando refúgio e confiança. É o que Deus está falando para mim e para você. Precisamos estar juntos em comunhão. Amém? Quando o mar estiver muito revolto, como os apóstolos viram lá, vocês lembram que os apóstolos passaram aquele sufoco lá no mar, Jesus dormindo? Olha lá, a segurança. Ele é o meu porto seguro. Jesus estava dormindo e os apóstolos passando aquela dificuldade. Quem foi que os apóstolos acordou? Não foi Jesus? Então o que nós temos que fazer? Quando a gente está com o nosso porto seguro meio assim turbulento, o nosso barco está meio turbulento, nós temos que ir até Jesus e falar: Jesus, o Senhor é meu porto seguro, eu preciso do Senhor agora. E falar para Ele: eu sou uma alma, eu estou sentindo dores, porque todos os dias nós temos tribulações. Amém? 91:4 diz: Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é o escudo e o broquel, a sua palavra, a expressão dele falar, que é Deus. Nada poderá acontecer àquele que é fiel ao Senhor. Nada. Quando você está debaixo das asas do Senhor, Ele faz tudo. Aí fala ali os contratempos, dificuldades, nada. Tudo isso que acontece na minha vida, na sua vida, é para quê? Romanos 8:28. Vamos ler todos? E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você ficou doente, Deus quer falar alguma coisa sobre aquilo. Se você está passando uma dificuldade financeira, Deus quer te falar algo, ou quer usar alguém para ensinar alguém alguma coisa. Então, todas as coisas, queridos, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não deixa acontecer nada na nossa vida se não é para o bem da nossa vida. Amém? Mas aí é muito difícil, pastor. Eu estou passando por um momento assim que é meio complicado. Mas Deus falou: todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas. Isso significa que nós temos que continuar amando o Senhor,
Precisamos continuar amando Jesus Cristo. É a gente ler, a gente orar como Abacuque. O que Abacuque falou? Abacuque 3,17 falou o quê? Ainda que eu não veja a minha mulher sendo curada, meu coração está no Senhor. Ainda que meu pai faleceu por isso, esse motivo, eu estou no Senhor. O ainda significa que ainda não foi feito, não foi realizado por Deus. Ainda que coisas nessa terra que faz parte da minha vida, no cotidiano, ainda estejam na minha vida, eu não abandono o Senhor. É isso que Abacuque diz. Paulo chegou para Deus e disse assim para Deus: Senhor, tira de mim um espinho na carne. E ele disse que ele orou por 3 vezes. E o que Deus falou com ele? Deus falou para ele assim: a minha graça te basta. Deus não tirou. E não foi revelado que espinho que era. Ninguém sabe o que Paulo estava passando. E Paulo não foi um dos homens mais vitoriosos da Bíblia? Não foi um homem que Deus usou para constituir a espinha dorsal da igreja? Passou a luta. Paulo escreveu esse versículo, irmão. Romanos 8,28 foi Paulo. Quando ele fala sobre esse versículo, ele fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele lê os versículos antes que você vai entender. Quando ele diz que ele sabe passar necessidade, ele sabe ter muito e sabe ter pouco, ali a gente aprende isso. Amém? Salmo 5 diz assim: não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. Quem são os terrores da noite? Quem é que planeja o mal à noite? Lá em João 9,4, a palavra de Deus diz assim: só podemos fazer as obras do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem. A noite significa o mal, as trevas. E ali os terrores da noite são os espíritos malignos que agem. Quando o salmista ele fala no vale da sombra da morte, ele fala, em algumas traduções fala o vale da sombra noturno. É onde o mal faz coisas tenebrosas, irmão. E quando a gente sai, eu trabalhei muito tempo à noite, eu saía do emprego de madrugada, passava no centro, eu via coisa horrorosa que o mal fazia. Então ali está falando que esses terrores, esses demônios não conseguem te atingir, nem chega perto de você, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Nada vai atingir você. É garantia. Deus está dando essa garantia. O Salmo 91 é uma garantia para nós. Em Efésios 6,10 diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ficar forte no Senhor. Para ficar forte no Senhor, nós precisamos comer da carne e do sangue de Jesus Cristo, ter comunhão uns com os outros. Se alimentarmos de Jesus Cristo, estaremos fortes espiritualmente. Não é verdade? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E isso é interessante. A força do seu poder é o Espírito Santo. Por que tem muitos cristãos que estão fracos? Porque não buscam o Espírito Santo. Em 6,11 diz Efésios: revestível de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firme contra as ciladas do diabo. Significa que ele não para. Revertir a armadura espiritual, capacete da salvação, couraça da justiça, não é? Sapatos do evangelho, a espada da fé, não é assim? A gente está a todo momento, a gente não pode tirar. Sabia que a armadura de Deus é a única roupa que a gente não pode tirar em momento nenhum? Quando a gente chega em casa agora, a gente vai para casa, chega lá, a gente troca de roupa, não é assim? Ou você dorme com a mesma roupa? Ou você dorme sem roupa? Você tem que dormir de roupa, não é assim?
Aí vai lá, veste outra roupa. A armadura de Deus, não. A armadura de Deus, enquanto você estiver vivo sobre a face da terra, você não pode tirar ela. Mas como é que a gente tira a armadura de Deus? Quando a gente coloca dúvida. Quando você coloca dúvida naquilo que Deus está fazendo, você tirou. Aí depois, para colocar, o diabo vai semear tanto as ciladas que você não vai conseguir colocá-la de novo. Então aprendemos, ficar com a armadura de Deus. Por quê? Para a gente se defender. Se tem uma armadura, significa que nós precisamos nos defender dos ataques do diabo. Quando ele vir, vamos supor que ele vai te lançar um dardo, você usa o escudo. Não é assim? Arma de defesa. Olha aqui, arma de defesa. Não é? Se ele vier para tentar atingir a sua mente, você vai usar o capacete da salvação. Mas como assim, pastor? É só você pegar os versículos sobre salvação. Filipenses 4:8 diz o quê? Pensai nas coisas que vêm do céu, tudo que é lícito, tudo que é bom, tudo que é puro. Se nisto houver algum proveito, nisso pensais. É você começar a pensar em coisas que Deus fez. Então, te protege. Se ele vier te atacar, você defende com o escudo e com a espada você joga a espada nele. Como assim? Você enfia a espada nele, a espada do poder. Amém? O inimigo tem habilidades para criar laços, situações, para fazer com que nós venhamos sofrer muito. Olha, querido, eu vou dizer uma coisa para você. O diabo, nem sempre ele consegue aquilo que ele quer. Mas você sabe o que é um dardo? Alguém aqui sabe o que é um dardo? Qual a diferença de um dardo para uma flecha? Uma flecha é grande, não é? Eu pego uma flecha assim de longe, não é assim? E pode atravessar uma pessoa. E um dardo? Um dardo é desse tamanhozinho. Coloca-se num canudo, já viram? Quando vai acertar um animal, coloca num canudo e sopra. Ele é desse tamanhozinho. E faz um estrago. Ali, quando ele vem com essas habilidades maldosas, ele lança um dardo. Se você tiver com uma brecha espiritual, ele vai te acertar. No momento você não vai sentir, porque vai adormecer o lugar. Com o passar do tempo, aí você vai sentir. Começa a se enfraquecer. Mas se você está no lugar seguro, protegido, pode jogar qualquer dardo. Não vai conseguir atingir sua vida. Sabe qual lugar que o diabo tem mais atingido? Qual a área que o diabo mais tem jogado dardo e as pessoas têm aceitado? No casamento, na criação dos filhos. Você coloca aí 10 casais, 9 tem problema sério por causa do dardo. Não vigiou, queridos. Nós precisamos vigiar. Amém? 91:7 diz assim: 1000 poderão cair a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Significa que, olha, muitas pessoas podem acontecer o que for com elas, você não vai ser atingido. Você é exclusivo. A gente vê escrito nos carros assim: propriedade exclusiva de Deus. A gente não vê? Tinha que estar escrito na nossa alma: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Não é nos carros, não, é na gente. Quando a gente passasse na rua assim, as pessoas olhar e falar: não, aquela ali é propriedade de Deus. Porque é assim que Deus olha. Quando Deus olha lá do céu para você, Thaís, Ele te vê como propriedade dele. Não é do seu pai, de sua mãe, dos seus irmãos, do seu namorado, seja lá quem for. Ele vê como você sendo totalmente dele. E se você quiser algo maravilhoso, pode ser casamento, pode ser emprego, pode ser em qualquer área. Se você é propriedade dele, quem vai cuidar? Seu marido? Deus. Quem cuida do seu carro? É eu? É você, não é assim? Você não é o proprietário dele? Assim é Deus conosco. Tem te faltado alguma coisa?
porque você é propriedade dele. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa. Quando você abrir os olhos espirituais, você vai ver o que Deus está fazendo por você e por aquelas pessoas lá fora. É diferente. Por você é muito melhor, querido, ainda que seja infinitamente menor no nosso pensamento, mas é muito melhor, ó. Essa recompensa é muito melhor. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Ali é uma condição. Nós precisamos estar lá no Senhor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Seu menino chegou lá em casa, estava meio assim, estava. O que aconteceu? Como é que está seu filho? Quantas horas você ficou lá em casa? Isaías 54, 17 diz assim: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Forjada, vamos entender. O diabo sabe a nossa fraqueza, não sabe? Ele sabe aonde a gente peca. Pode ter certeza que ele sabe. Se a minha área da minha fraqueza é mulher, qual o tipo de arma que ele vai fazer para mim? Mas se a minha arma é a bebida, a minha falha é a bebida, qual a arma que ele vai usar? Uma mulher? Ele vai usar uma arma forjada relacionada àquele tipo de pecado que eu praticava. Viu? É simples, é só entender a palavra de Deus. Ali fala, foi aniquilado. Olha lá, ele fala assim, olha, não haverá mais. Significa que depois que você está no esconderijo, que é Cristo Jesus, as armas que o inferno tentar fazer contra a sua vida não tem mais valor. Porque sua mente não é a mente de Cristo. Sua mente é a mente de Cristo. Então como é que ele vai tentar entrar na sua mente? Não tem como, né? E toda língua que levantar contra ti em juízo, tu condenarás. Toda palavra que o inferno mandar contra a sua vida, você condena ela segundo a palavra de Deus. Aí a gente usa aqueles jargões que a gente vê aí. Está amarrado. Qual mais? É o nome de Jesus tem poder. A gente usa um monte. Mas isso tudo tem na Bíblia? Está amarrado, tem na Bíblia? O que nós temos que fazer? Nós temos que usar a palavra. Pegar a palavra, largar de ser preguiçoso e falar, na hora que vier contra a gente usar a palavra. O diabo lá em Mateus 4 chamou Jesus e falou, te ofereço tudo isso aí, se me adorares. O que foi que Jesus falou? Está amarrado, diabo? Não, Jesus falou assim, dessa forma, irmão. Jesus falou assim, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então, condenar ali, como ele está falando para a gente condenar, é para a gente usar a palavra. Quando ele disse assim para Jesus, está escrito no Salmo 91 que os anjos te servirão. O que Jesus falou para ele? Ele falou, pula daqui que os anjos vão vir te pegar e te colocar lá embaixo, vai te servir. O que Jesus falou? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele condenou aquelas palavras que estavam contra ele. Vamos aprender a palavra e praticar a palavra, exercer ela no momento certo. Amém? É isso que nós estamos precisando, que a igreja está precisando. Contamos com a proteção dos anjos. Sabia que você tem um anjo que fica, você saiu daqui, entrou na sua casa, ele entra com você, você dorme, ele fica sentado do seu lado, você levanta, ele vai. Você sabia? Você sabia, Léo? Alguns chamam de anjo da guarda? Nós temos, olha lá. Então vamos ver se é verdade. No Salmo 91, 11 diz assim, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito. De quem? Seu e meu. Os anjos estão lá no céu para trabalhar no mundo espiritual a meu favor e a seu favor. Então ele diz assim, para que te guardem em todos os teus caminhos. Você levantou 6 horas da manhã, está indo para o trabalho, o anjo vai com você. Toda pessoa que está em Cristo Jesus, todos que estão no reino de Deus, para cumprir aquela palavra lá,
91:12 assim: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em pedra alguma. Este livra de acidente, livra do homem maligno, mas para isso você tem que exercer a palavra. Saiu de casa, você tem que ler e falar: Deus, me leva, coloca os seus anjos ao meu redor, me livra do homem sanguinário, que está escrito na Bíblia. Começa a exercer a palavra, porque é promessa nossa, amém? Em Hebreus 1:14 diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem? Está falando dos anjos que ficam a nosso favor. Falando dos anjos, queridos. O Salmo 103:20 diz assim: bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força. Eles são o quê? Poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Quem dá ordem não é um anjo que está lá em cima que dá ordem, não. Deus dá ordem para o anjo a seu favor. É isso aí. Por que muitas coisas acontecem na nossa vida? Porque a gente não pede a Deus essas proteções. Nós precisamos aprender isso. Bendizei ao Senhor, vós todos os exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. E a vontade de Deus é cuidar dos filhos. Ou um pai, a gente como pai, a gente quer que os filhos se percam. Se somos homens naturais, imagina Deus. Amém? Em João 3,16 a palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos apresentar a Deus as nossas petições? Eu não sei o que você tem pedido a Deus, irmão, mas hoje eu quero orar por você. Eu queria que você viesse aqui e nós vamos orar juntos, vamos dar as mãos em nome de Jesus.